aqui com Candice Pome, gerontologista, psicóloga e um batom vermelho insuportavelmente lindo. Gente, vou contar como é que foi. Eu preciso contar, antes de você se apresentar. Por favor. Simone, do Dia dos Namorados, vocês se lembram, estava aqui há 2 semanas atrás. Um dia, minha amiga chegou e falou assim, segue essa moça, tá? Da Beyond Age, certo? Certo. Eu falei, comecei, interessante. Ela vai contar o que é isso. Aí eu descobri que ela se chamava Candice e descobri que mesmo com esse sotaque paulista, ela era goiana. Aí mandei uma mensagenzinha assim, você é de Goiânia, que tal o dia que você vir, passar por aqui, vá na árvore. Heleninha, pode ser bacana o seu projeto, ok. Aí passaram, isso deve ter uns 4 meses. Fui ontem fazer minhas meditações às 5h20 da manhã, terminei, fui postar minha velhinha, fui olhar o Instagram, avião da Candice chegando em Goiânia. Assim, uma foto do avião. Eu falei, uai. Aí mandei uma mensagem, então, vamos tomar um café, não sendo muito invasiva. Me controlei, não chamei pra ela. Leninha, assim, eu tô indo muito corrido, minha avó faleceu, então, assim, não avisei muitas pessoas, eu fiquei em silêncio. Mas e depois alguma coisa, dividi com a Simone, falei, Simone, você não acredita que tá aqui em Goiânia? Aí ela, amiga, mas, né, vamos, né, respeitar, eu, tá bom, vou respeitar. Mas alguma coisa ficava assim, manda mensagem, não custa. Aí eu mandei. Falei, então, por essa situação que eu não sabia, eu tenho uma dificuldade com essa separação da morte, eu tô me preparando para... eu nunca vivi essa experiência com uma pessoa muito forte, próxima, então eu me preparo. E aí eu falei para ela, mas vou gravar amanhã na árvore, se fosse uma situação mais confortável, você talvez iria. Ela, não, mas eu acho que eu vou. E está a Simone sentada aqui no mesmo dia que gravo, com Candice sentada aqui no mesmo dia que gravo com Simone, e segue o propósito da árvore, que é contar histórias e conectar pessoas. Lindo, né? Linda é você, com esse batom. Lindo, né? E você sabe, quando você mandou a mensagem, eu falei, puxa, será, né, que eu vou? Porque eu estava nessa coisa com a minha avó, a gente estava ainda com todas as questões burocráticas, eu disse, mas eu falei, minha avó gostaria que eu estivesse aqui, né? Eu tenho coração goiano, eu nasci em São Paulo, mas eu vim pra cá. Eu não sabia. Minha família é toda daqui. Eu nasci em São Paulo, vim pra cá por opção. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na PUC de São Paulo para psicologia, mas foi uma época que minha mãe estava estudando fora. Aí eu falei, eu vou morar com os meus avós. E daí eu e meu irmão viemos morar aqui. Na época meu irmão fazia colegial, o Delta, e eu fazia o CG na época, que é a católica, né? Que agora é a PUC. A PUC. E eu me formei aqui. E daí eu só voltei para São Paulo depois que eu me formei, porque minha mãe me arrastou de volta, porque senão eu estaria aqui ainda. Entendeu? Sua mãe está em São Paulo Minha também. mãe está em São Paulo, sempre esteve. Ela fica aqui frequentemente porque ficava cuidando da minha avó, né? Então nós estamos aqui todos pela passagem da minha avó, que foi há 2 dias atrás. E eu pensei, eu falei, nada mais simbólico do que eu estar aqui com você nessa árvore, contando uma história, que é a história de inspiração para o meu trabalho, que é a minha avó, né? E eu acho que a passagem dela, a maneira que ela se foi, você falando da sua dificuldade com a morte, a minha avó ensinou a gente até no momento de partida. Ela não teve dores, não teve doença, ela ficou em casa. Então, quando eu cheguei, eu e meu irmão, a gente veio dirigindo de São Paulo para cá, porque queria pegá-la, né, ainda viva, mas a gente tinha falado pelo telefone, ela tinha abençoado todo mundo. Quando a gente chegou, estavam todos os netos com ela, e ela simplesmente parou de respirar. Sério? Nada. E ela sempre falava assim, não, eu quero morrer de puff. Então ela projetava até a morte dela, que ela falava assim, não, eu não quero morrer, não, isso aí não, eu quero morrer de puff. Virou um grande objetivo na família poder merecer morrer de puff, que é tipo, não acordar. E foi assim que minha avó se foi, e foi de uma maneira tão bonita, tão natural, porque falar de morte é falar sobre a vida. Quando a gente fala sobre envelhecer, que é o meu propósito, que é ensinar sobre envelhecimento, né, as pessoas, tem uma amiga minha que fala assim, mas você tem 48, como é que você quer ensinar envelhecimento? Eu falei, eu estou estudando para poder aprender, porque senão o médico também não podia ficar doente, né? Então vamos, não, né? Peraí, com psicólogo 30 anos podia... a gente já começa a descer, tô falando besteira, não? Não, na verdade é um pouquinho pior, a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. Ai. Biologicamente, é que nem carro quando sai da concessionária. A gente saiu, as nossas células, elas estão em crescimento, você passa né, o momento de crescimento, mas a gente está biologicamente envelhecendo, a partir do momento que a gente nasce. Então, não falar da velhice é não falar sobre a vida.
Ai, adorei. Não, mas peraí, deixa eu só fazer um parênteses, porque fala. você não vai precisar falar nada, né? Esse é o tipo de entrevista aqui, ó. Vou só sentar e escutar. Mas aqui, você escreveu e me mandou ontem uma carta para sua avó, que eu vou pedir permissão para postar. Desculpa, já mandei para um monte de gente, porque eu me emocionei e minha meta de vida de ontem para hoje foi, quando eu partir, eu quero que a minha neta escreva essa carta para mim. Então, esse é meu propósito de vida. E você sabe desde quando essa carta está escrita? Ah. Desde 2019, que eu vim para cá, sempre vinha, né, 2, 3 vezes por ano com os meus filhos, sempre vim para poder vê-la, né? E a gente ficava juntos e tal. E em 2019 eu falei, putz, ela não tá bem. Eu já vi que já não estava bom para ela ficar aqui, né? E eu fiz essa carta no avião, voltando. Porque eu falei, deve estar próximo, imagina. Chegamos, passou a pandemia, não sei o que, 2022 e agora foi a hora dela, né? Fiz pequenos ajustes, mas assim, aquilo que eu penso dela é aquilo que está lá. E eu li para todo mundo no dia do velório. Foi uma grande celebração. Tinha as músicas dela, os netos estavam lá, as pessoas estavam se cumprimentando. A gente só lembrou de coisas lindas que ela ensinou a todo mundo. E eu falei, olha, ela ensinou a gente até na hora de ir embora. Na hora de ir embora. Foi muito lindo. Agora, então, me conta aqui. Aí, psicóloga, ok. Foi embora, carreira. Vamos lá. Minha carreira sempre foi corporativa. Eu sou psicóloga de formação, mas eu entrei como trainee na Unilever desde que eu saí da faculdade. E eu fiquei 17 anos na Unilever. 17? 17 anos nessa multinacional. Eu trabalhei quase todos os produtos. Não sei, assim, a Unilever tem várias categorias de produto, então de detergente, lavar roupa até sorvete, da Que Bom, eu fiz tudo. E eu sempre trabalhei na área de marketing e na área de entendimento do consumidor, do comportamento humano, que era ali que eu conseguia aplicar a parte da psicologia. Entender o que o consumidor gostaria, o que as pessoas gostariam de fazer, ajudar nas campanhas publicitárias para terem ideias que eram reais. Então eu trabalhei com muitas campanhas publicitárias que realmente retratavam a vida real do consumidor, que era o que eu amava fazer. Depois da Unilever eu fui montar uma área de entendimento de consumidor na Kimberly-Clark, que é uma indústria papeleira, e estou há 8 anos, né? E agora estou no momento de transição, onde eu estou saindo da Kimberly, mas há 8 anos, logo que eu entrei na Kimberly, o que aconteceu? Eu me deparei, depois de ter trabalhado 17 anos entendendo gente, né? Eu entrei para trabalhar com uma categoria de incontinência urinária, de fralda geriátrica. E eu nunca tinha trabalhado com este público acima de 50 anos. Então, todas as pesquisas que eu fazia eram de 18 a 45. E eu comecei, quando eu fui começar a fazer pesquisa com esse público, eu falei, gente, tá tudo errado a maneira que a gente pesquisa essas pessoas. E eu tentava falar, se fosse minha avó aqui, ela não gostaria de estar falando de escape de xixi na frente de todo mundo, num grupo, né? Como é que a gente fala disso de uma maneira mais delicada, com mais, né, generosidade e com troca? E eu comecei a entender que essa idade pedia muita troca. As mulheres passam muitas coisas sozinhas nesse período que os filhos já saíram de casa, que o casamento talvez não esteja da maneira que ela escolheu, e ela se vê no momento que ela fala, eu ainda tenho metade da vida pela frente, e o que vai ser de mim? Então eu comecei a ver novas maneiras de entender, né, esse público, e com isso muitos pontos se conectaram na minha vida, né? O Steve Jobs sempre falava que a gente não entende o que a gente escolhe na vida quando a gente está olhando para frente. A gente vai fazendo uma série de coisas, mas a gente só consegue entender quando a gente olha para trás e a gente conecta todos os pontos. E isso para mim foi um clique que me deu quando eu estava fazendo entrevistas com essas mulheres. E aí, assim, a minha avó muito presente na minha vida, e a psicologia batendo na porta, falando assim, que hora você vai voltar para isso? E aí eu comecei a estudar sobre envelhecimento, porque eu falei, é isso que eu tenho que fazer. A conexão que eu tenho com a minha avó me abriu muitos caminhos, porque quando eu fui me fazer a especialização em gerontologia, que também é uma profissão recente, que é o estudo do envelhecimento, é um complemento da geriatria. A geriatria é a parte médica. O gerontologista ou gerontólogo, porque gerontólogo é uma formação mesmo, uma faculdade. A especialização de gerontologia que eu fiz no Einstein, ela cuida dos aspectos biológicos, sociais e culturais sobre envelhecimento. Então era um complemento perfeito. Eu nunca tinha feito uma pós-graduação, tinha feito muitos cursos, mas eu não tinha me achado numa pós-graduação. E eu fui para lá e quando eu entrei para o hospital, eu falei, a minha área é a área da saúde. Não tem como eu negar isso, então eu tenho que voltar para isso. E depois da pós-graduação, assim, um portal se abriu para mim. Eu falei, tem quantos anos que você fez isso? Eu fiz em 2019. Mas eu já recente. Após mas a você recente, já estava fazendo mas essas eu já pesquisas. estava fazendo as pesquisas com o pessoal de fralda geriátrica. Não, e o que eu acho bacana é que sua avó ficou em Goiânia, né? E Sempre. mesmo tanto que ela é marcante de longe, né? Mas assim, a gente se falava toda semana.
Falava toda semana, eu sempre dava um jeito de dar um pulo aqui, com os meus filhos, ou quando eles não vinham. Então, assim, sempre teve essa conexão. E a minha avó é a última de 8 filhos, nem sei se são 8, são 6, mas ela era a caçula. Então, assim, ela virou a matriarca. Agora a gente falou, fim de uma era, porque aquela parte da família toda se foi. Então, todos os sobrinhos, todas as primas, era muito com a minha avó, né? E é muito lindo, porque a minha avó, ela foi uma idosa, uma senhora, que ela sempre se fez respeitar. O lugar dela era um lugar muito premium, entendeu? Então, assim, ela não era uma senhora que ficou encostada, ela nunca se encostou na vida. Então, mesmo acamada, era uma honra ir lá e visitar, as pessoas queriam ver minha avó. E isso me despertou muita coisa com o que eu estava estudando, com o que eu estava aprendendo, com a própria gerontologia. Eu falei, gente, ninguém fala disso. Não. Ninguém fala disso. E aí, assim, a gente não fala da maior etapa da nossa vida. Maior etapa, e agora muito mais gente assim, porque estamos ficando vivos por mais tempo. Exatamente. Então, a expectativa no Brasil de vida aumentou 30 anos no último século. Então, em menos de 100 anos, a gente ganhou 30 anos de vida. E as pessoas pensam que a gente, esses 30 anos, tem que estar lá no fim da vida. E, na verdade, não necessariamente. As pessoas de 50, 60 e 70 estão com uma energia de quase uma segunda adolescência, né? Tem estudos que falam que realmente é uma segunda adolescência. Porque você tem a mudança hormonal, você tem um monte de mudanças acontecendo de estágio de vida, você tem um monte de energia para ir para frente, e muitas vezes a pessoa se sente e fala assim, poxa, mas eu já devia me considerar velho, mas eu tenho gás, eu estou fazendo outro esporte, eu comecei a namorar, eu me separei. Muita coisa acontece nesse período da vida, né? Então eu falei, tem que ser estudado. E assim... Aí você foi para o Einstein, vamos voltar lá. Fiz a pós. E lá do Einstein... Em 2019. Enquanto isso, você estava lá trabalhando naquela empresa. Estava trabalhando... Está, né? Estou. Está. Até o meio do ano estou. E eu estava trabalhando e à noite todo mundo sabia que eu fazia pós. Enfim, a empresa olhou e falou, mas por que você está estudando envelhecimento? Eu falei, basicamente, porque vai ser 30% dos nossos consumidores, né? A gente precisa estudar. E... Tanto é que virei a pessoa referência lá dentro de gerações, então até o programa de diversidade e inclusão acaba pedindo muita informação para mim, porque a parte de gerações, de convívio de gerações, ficou muito também na minha mão, porque eu estava estudando isso. E aí fiz, e enquanto eu estava no Einstein, tinha coisas tão básicas que eu estava aprendendo, e que eu falava, não é possível que a gente não aprendeu isso na escola. Conta uma. Né? Então, por exemplo, a gente aprende sobre reprodução, sobre as mitocôndrias, e a gente não aprende que se a gente não beber água, nosso cérebro vai desidratar e que a gente pode ter, inclusive, sintomas de demência ou por desidratação. Que assim, o fato de você não tomar água, você vai perdendo água no cérebro e suas sinapses vão ficando comprometidas. Isso a partir dos 50 anos. Então, assim, são coisas que a gente poderia ter aprendido na escola, né? Sexualidade, poxa, com 60, 70, 80, enquanto houver vida, existe desejo, existe sexualidade. Ninguém fala disso, as pessoas contam na escola, até o momento que você se casa, até o momento que você tem filho. E aí, vovó, né? Não deseja? Não deseja, não namora? Vovós estão namorando muito mais do que os millennials, muito mais do que a geração mais jovem, né? Tem mais tempo também. Tem mais tempo, estão mais se curtindo mais, né? Tá diferente. Perderam o tabu de que não se pode namorar quando é mais velho, de que é proibido. Não tem perigo de engravidar, né? Então, e aí tem outros lados aí, né? Outras implicações. No número de aplicativos de namoro, essa faixa de 50 a 70 cresceu 146%. Ai, gente. É tão bom conversar com gente inteligente. Elas têm dados para tudo. Cento e quantos por cento? 146%, assim, de pessoas entrando nos aplicativos de namoro com essa idade. Então, a vida que a gente acha que culturalmente a vida está na juventude, por que tanta gente está com doença mental, com burnout, com essa coisa de cansaço e exaustão? Porque contaram pra gente que a gente tem que fazer nossa vida até os 50 anos. Só que tem outra metade da vida que a gente pode fazer outras carreiras, a gente pode ter outros relacionamentos ou novos relacionamentos dentro do mesmo relacionamento, né? A gente pode conhecer outros lugares, a gente pode ter outros desejos, a gente pode ter outros hobbies, né? Outras profissões. Outras moradias, você pode morar aqui, morar ali. E falaram pra gente que assim, se você não casou, se formou e fez seu patrimônio até os 50, você é uma perdedora. Então a gente precisa contar para as pessoas que não é assim,
A gente tem tempo para fazer as coisas. Não, e eu escutei um negócio que eu achei super bacana do Murilo Gano. Não sei se você conhece ele, falando assim, que ele escutou alguém falando que assim, hoje é assim. E aí, como é que você tá? Nossa, correria, né? Nossa, correria. Gente, E aí, isso é bonito. Aí ele falou assim, gente, pois eu escutei um mestre falando assim, como é que você tá? De ré. De ré, porque assim, gente, mas já pensou, de ré é a marcha mais forte. Ninguém olha em celular andando de ré. Então você tá mais atento, ela é mais forte para subir. não vai fazer besteira. Não, porque de pra frente, você tá lá no celular, você tá... não, de ré a gente é mais atento. Você Então, tá presente. como você está? Tô de ré, tô presente. Olha o tanto que isso é bacana. Então, assim, nossa, não, fala rápido. E eu tenho que, né, áudio de WhatsApp acelerando isso. Então, é um exercício. Mas por isso, tem uma vida dentro dessa vida. A vida não acaba aos 50. E aí, o que eu faço é aquele, Domênico Derrick, se não me engano, que é do ócio criativo. Domênico de Masi. Domênico de Masi, assim, o ócio criativo, que aqui eu tô criando no trabalho. Isso aqui é um trabalho. Todo lugar. Isso é. Não é? E você aqui, e a Simone ele assistindo, e toda essa coisa espiritual. E aí, daqui a pouco tempo eu conheci a Priscila e sua mãe ali, que já vai entrar, porque eu preciso dessas duas aqui de batom. Isso é bom demais. Isso é vida. Não é isso? Mas vai, continua. É isso, não, e isso é muito interessante, porque a maneira que a gente entende o trabalho é uma maneira muito produtivista, né? Que é da era industrial. Ainda mais em São Paulo. Que é você, se você não tem algo tangível para entregar, você não está trabalhando. Mas aqui o que a gente está entregando é vida, é história, e que pode inspirar tanta gente, que pode ajudar pessoas a entender as coisas de uma forma diferente, como a gente estava vendo aqui na outra gravação. Eu acho que o que pode ser mais importante do que você servir a vida, né? Não tem nenhum ofício que seja mais importante que isso. Então, não necessariamente você tem que entregar um pacote, uma coisa tangível, uma mesa. Você pode estar entregando, você está doando o seu tempo, você está doando o seu conhecimento, você está dividindo aquilo que você sabe. Isso é um serviço. E eu tô te vendo aqui, tô pensando assim, que você é um ser humano muito especial mesmo. Não que todos não sejam, né? Mas assim, todos somos. Dentro de uma multinacional, você conseguir ter essa percepção. Em São Paulo, que é aquela vida, você conseguir ter essa percepção. Isso precisa de muita sensibilidade e de não se encaixar num modelo que está fadado ao insucesso. A gente já está vendo com os burnouts e tal. Não tem conversa. Não tem. Há de se endireitar ou será endireitado. Não tem jeito. Isso não vai funcionar. É o sistema. E aí você não se encaixar isso no meio que era totalmente encaixável, me surpreende. É uma pessoa surpreendente. Eu acho que isso tem a ver com raiz. Tem a ver com repertório. E eu acho que quando a gente não se afasta do nosso repertório, não se afasta da nossa história, e se você pensar culturalmente, essa nossa cultura brasileira, onde nada contra as cirurgias, as intervenções, adoro fazer as minhas, mas assim, onde tudo aquilo que enrugou, tudo aquilo que não anda rápido, tudo aquilo que fala devagar, não tem mais valor, a gente fica tentando sempre correr em busca da juventude, né? A partir do momento que você sabe que aquele outro ritmo, que aquela outra forma de viver é uma forma tão produtiva quanto em outro momento de vida, e aquilo pode ser desejável, inclusive, né? Você começa a entender que a vida vai acontecer em fases. Então, se a velhice é um destino, e é um destino para todos nós, por que a gente não quer saber desse destino? Você, quando viaja para um lugar novo, o que você faz? Conheço antes, para eu conhecer onde que eu vou estar, me preparo. Você fala com alguém antes? Claro, como é que é aí? Você já passou? O que eu levo? O que eu levo? Me conta. Qual é a bagagem? Me conta. Aceita tal moeda? Quantas vezes a gente senta com uma pessoa que está 20 anos na nossa frente e pergunta, me conta, como é que é chegar aí? Me conta o que você não faria. Me explica, me dá uma dica. O que você acha que eu tenho que fazer? O que você se arrepende? O que você não tem mais importância para você? O que passou a ter importância para você? A gente não vai na fonte. E escuta. E eu tive muito a fonte da minha mãe, da minha avó, e eu nunca perdi essa raiz. A minha avó me ensinou até o último dia, né? A minha avó era a mulher mais linda, se você me pedisse para escolher, ela sempre, desde que eu era pequena, assim, minha avó eu achava ela deslumbrante, ela chegava, ela iluminava o lugar. Então, para mim, beleza nunca teve atrelado à idade. Inteligência, rapidez de pensamento, nunca teve atrelado à idade, porque eu tive um modelo dentro de casa, né? Então, eu acho que
o fato de eu estar em São Paulo, mas eu ter tido a oportunidade de morar com os meus avós aqui antes de ir, fez uma grande diferença na minha vida. Uma grande diferença. Uma construção. Eu, de vez em quando, converso com a Leninha lá dos 80, assim, né? Eu falo que eu vou ver 150. Até quero saber a receita para isso. Mas, assim, eu converso com essa Leninha lá. Que você... E aí, o que valeu a pena? E o que ela mais fala é, para de ter pressa. Eu tenho muita pressa. Eu tenho que me segurar. Eu tenho uma pressa de viver que sufoca. Aí eu tenho que, calma, agora você tá aqui. E ela me fala muito isso, confia, calma. Aproveita a caminhada, né? Mas dá umas assim, conta pra gente, o que mais? O que você falaria? Que conselhos você daria como gerontóloga? Então, por tudo que eu tenho estudado, né? Pelas minhas pacientes, porque eu ainda não ganhei esse cartão, pois é. Esse cartão de milhagem ouro. Você tem um ouro. consultório, como é que é? Na verdade, eu tenho alguns trabalhos, né? O que eu aprendi trabalhando, escutando as pessoas que também passaram por esse momento de vida? Que eu não podia esperar fazer um plano B depois que o meu plano A tivesse acabado. Porque isso poderia me jogar num lugar de sentimento de menos-valia, se eu saísse de uma corporação que eu fiquei 20 e tantos anos, né, trabalhando nesse ritmo. Se eu chegasse nesse lugar de não me enxergar como o sobrenome da empresa, isso poderia causar em mim uma perda de identidade. Eu nunca quis que a empresa fosse minha dona, né? Eu sempre quis que aquelas experiências me formassem. Então eu falei, eu preciso começar. E foi com o negócio da gerontologia que eu falei, tem um negócio aí. Eu sempre estudei tendência do comportamento humano, que eu te falei. E eu via, do ponto de vista de tendência, que assim, a tendência é o velho. A gente vai ter muitas pessoas envelhecendo no Brasil e a gente não está pronto para isso. Então, do ponto de vista de negócio, eu sabia que tinha um lugar. Por outro lado, eu era psicóloga. E também eu precisava daquela estrutura da empresa, porque né, tenho 2 filhos que vão entrar na faculdade e tudo mais. Quer dizer, financeiramente eu ainda precisava. E eu falei, eu preciso começar o plano B. E eu comecei a experimentar coisas. Então, trabalhando numa multinacional, né, das 9 às 7 da noite, eu tinha alguns horários. Então, eu tinha de manhã, das 8 às 9, e eu tinha depois das 7. E eu comecei eu falei, eu atendo. E eu comecei a fazer pilotos com as pessoas. E eu voltei a estudar psicologia do envelhecimento. Depois da Geronto, eu fiz outros cursos. Fui para a Califórnia para procurar, durante a pandemia, fui virtualmente. Fiz cursos lá, uma formação lá, agora quero ir fisicamente. Também para entender o que é esse envelhecimento contemporâneo. Então, fui me equipando para ver se eu tinha, né, condições de atender. Então, eu atendo individualmente pessoas que querem se preparar para essa segunda metade de vida, que querem conversar sobre isso. Eu atendo filhos de pessoas que estão envelhecendo de uma forma não tão bacana e que eles precisam de ajuda para poder dar esse suporte, então eles precisam estar firmes para poder dar esse suporte. E eu faço isso individualmente, eu faço isso em grupo. Eu tenho as jornadas que eu faço, são 8 sessões, 8 semanas de trabalho, mais uma vez por semana, onde eu falo de todos os pilares para a gente poder planejar o nosso envelhecimento. E estreei, nesse mês passado, o meu primeiro retiro de final de semana. Eu vi que foi lindo. Onde que é aquele lugar? Foi lindo. Foi um lugar também, coisas da internet. Uma menina, a Marina começou a me seguir. Eu olhei e falei, nossa, que lugar bonito que você tem. Ela falou, falei, quantos chalés você tem? Porque a gente tá procurando um lugar para retiro. Ela, 12. Eu falei, tamo indo aí. Deu certo. Lugar maravilhoso, pertinho de São Paulo, também coincidências da vida. E fiz um grupo pequeno de retiro, onde a gente trabalhou o corpo, porque a yoga para mim mudou minha vida, né? Eu perdi 12 quilos. E assim, eu sempre gostei muito de esporte na adolescência, mas eu passei esse período de multinacional, fiquei sedentária, tive 2 filhos um atrás do outro. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, eu preciso, né? Eu preciso rezar a missa e ser coerente. Em vários aspectos, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, né? Várias coisas. Sua vida ficou mais difícil. Minha vida ficou mais difícil, porque eu falei, não adianta, né, eu pregar e não ir à missa. Então eu fui fazer yoga e a yoga mudou minha vida, porque era uma coisa que eu fazia com prazer. Então eu trouxe minha professora de yoga para o retiro. Ela deu aulas pra gente e daí a gente fez muitas meditações e a gente teve rodas de conversa sobre a segunda metade da vida. Então a gente trabalhou o cérebro, o intelecto, mas o corpo, a alma, as emoções, foi muito bacana. Próxima turma em setembro. Vamos ter que ir. Próxima turma em setembro. Já tá fechada a turma. Gente, mas dá pra fazer com Goiânia também, viu? Aqui, inclusive. Dá pra fazer em Goiânia, monta uma turma que dá pra fazer. Bora. A gente tá vendo essas coisas Bora, tô pronto.
Você tá conversando aí, eu sou dentista, você não sabia, né? Já reparei nos dentes, achei lindo esses dentes com esse batom vermelho. Aí eu falei, sou dentista. E eu atendo pacientes com Alzheimer e com algumas demências, né? Muito frequentemente. E, inclusive, começou com isso a árvore. Eu fui fazer um vídeo sobre o atendimento desses pacientes aqui na árvore e as pessoas, nossa, esse lugar é lindo, nossa, você fala bem. Começou mais ou menos assim. E o que eu percebo nisso? Primeiro que, por exemplo, eu vou atender um paciente, caso eu tenha que sedar, eu fui caminhando com esse paciente. Aí chegou uma hora que ele não permitiu, então ele tem que ser sedado por um anestesista. E eu já tive paciente que foram com 4 filhos, inclusive de fora de cidade, vem a família. Então, eu gasto meia hora para o meu procedimento, o anestesista entra, eu vou meia hora, depois é uma acolhendo essa família, 1 hora acolhendo essa família. Então, assim, você não trata o paciente, você trata uma família que está perdida, porque aquela pessoa está indo embora pelas mãos. Eu falo que assim, ele vai pelas mãos sem você conseguir segurar. Então a família está muito sofrida. E o que eu acredito demais? Que eu olho no olho desse paciente e eu converso com ele. Porque eu acredito que o espírito não está demente. O espírito está ali. Lúcido. Sim, eu também. E aí eu converso com esse espírito. Então eu tenho essa sensibilidade. Então, é muito maior. E a nossa sociedade não está preparada, porque eu tive pacientes que têm uma condição financeira excelente, não tinha como levar o paciente. Assim, ele tem motorista, enfermeiro, outra condição. O táxi acessível não tem como ir. E o carro dele não conseguia chegar. A gente não está estruturado para isso. Não. Goiânia, não sei como é que está em São Paulo. Não. Então, você falou de... E a gente precisa se preparar. Essas pessoas, ou elas vão ficar dentro de casa presas, elas precisam de tratamento. Então, é um mercado que deve estar crescendo assim, ó, Muito. desesperadamente. Muito. Mas que você falou isso da família, a família precisa de amparo. A família não está preparada para essa perda, não é fácil, é uma perda em vida. Exato. Você perde, a pessoa está fisicamente lá, mas você não tem como lidar. Então, assim, que eu e a Melina, uma amiga minha, a gente tem um projeto de fazer um lugar para velhinhas, assim, que a gente vai, não é pra gente ficar lá isolada, é pra gente juntar com as outras velhinhas e não ser um peso da nossa família. A gente precisa desse lugar, que a gente vai fazer yoga, que a gente vai meditar, que a gente vai jogar, que se precisar ir ao médico, esse lugar vai ajudar a gente, porque é uma preocupação que eu tenho, eu não quero ser um peso para os meus filhos. É isso. Eles têm a vida deles. Né? Mas você tem a consciência, mas o que eu sempre, provoco um pouco é assim, não quer mesmo dar trabalho para seus filhos? Tá. O que você faz? O que você está fazendo agora? Olha, eu faço. Neste momento. O que não pode fazer? Você está fazendo exercício, você consegue, fazer, porque a gente, numa certa idade, a gente faz exercício porque a gente quer ficar sarada para ir para a praia, para ir para um casamento, vestir um vestido, né? Para a longevidade, é mais importante você fazer 25 minutos por dia, todos os dias, do que você se acabar 3 dias por semana. Por quê? Porque você exige muito do corpo, da sua máquina. Se você ensinar seu corpo que todos os dias ele vai se movimentar, ele vai se alimentar daquilo. Então, ao invés de você se matar em alguma atividade, é muito importante que todos os dias você ensine para o seu corpo que você está movimentando. Ah, mas as pessoas me perguntam, mas não tem o dia do descanso? Tem, para quem faz uma atividade intensa, tem que ter o dia do descanso. Mas se você olhar nas regiões mais longevas do mundo, que são as zonas azuis, onde tem mais pessoas centenárias, o que eles fazem? Eles não fazem nenhuma atividade. Imagina, pegar o carro e ir para a academia? Qual o sentido? Bom, até você pegar o carro, ir para a academia, fazer exercício, pegar o carro e voltar. Não, as pessoas fazem tudo a pé. Então, elas cozinham, elas cuidam da casa, elas varrem o quintal, que é o que os nossos bisavós faziam. Aliado a uma vida social interessante, aliado a uma tacinha de vinho no final do dia, aliado a gente com quem você possa contar, uma vida interessante, porque, na verdade, tem uma coisa que a gente aprende, uma pessoa interessada se torna interessante. Uma pessoa que quer saber das coisas, que é curiosa, que fala assim, não sei, me ensina. Porque no final, se você atinge uma idade, 70, 80, fala tudo que eu já tinha que aprender na vida, eu já aprendi, a vida acabou ali. Então, para continuar a ter vida, tem que ter pulsão de vida. E a pulsão de vida é a curiosidade, o desejo, o brilho no olho. Então, como é que a gente não vai perdendo isso ao longo do tempo? Isso que é importante. Então, se você faz esse ecossistema gostoso, vai viver bem. Eu brinquei com a minha nutricionista, mandei um vídeo de uma artista sambando lá no Rio de Janeiro, falei assim, dá para fazer isso nessa encarnação? Ela falou assim, então, não, porque nem ela vai conseguir, porque é muita coisa por pouco tempo. Eu
Eu falei, então voltemos para o nosso velho propósito, que é ficar com colesterol baixo e saudável, tá tudo certo. Não, eu falo, são 3 F sempre. O que a gente tem que almejar na vida? Ter flexibilidade, ter força e ter fôlego, né? Porque flexibilidade, gente, a gente quer amarrar o sapato, quer, né? Fôlego para poder acompanhar os netos, andar, não ficar esbaforida. Força, por quê? Para a gente poder carregar nossas próprias coisas, carregar sua própria mala, poder viajar. Imagina, sua cabeça tá boa e seu corpo não acompanhar, ou o inverso. A gente precisa dele. E aí eu até tô vendo o Léo Simone ali pensando que eu sou apaixonada por corrida e tive que diminuir, né? Porque eu tava perdendo massa muscular de uma forma importante. Como é que a gente faz com a dopamina, né? Não. Ai, porque a corrida deixa a gente... Não, mas pode correr, pode fazer alguma coisa intensa, mas que você faça isso acompanhado de outras coisas. Eu não vou dar nenhum tipo de prescrição, porque eu sou psicóloga. Tá bom, não vou deixar. Mas, não vou te apertar. Não me aperta não. Não me aperta. Mas o fato é, você fazer algo que seja prazeroso pro seu corpo, ensinar seu corpo que ele tá em movimento, que ele precisa do movimento. Meu pai fala uma coisa muito engraçada, que ele fala assim, eu preciso correr, né? Meu pai tem 76, corre 5 quilômetros, não, né? Que gracinha. E ele faz musculação e tal, ele falou, eu preciso correr. Eu falei, pai, mas você não fez ontem? Ele falou, não, mas eu tenho dor, eu prefiro ter a dor da corrida do que a dor de ter ficado parado, porque vai doer. Nossa. Então, assim, é melhor que eu corra, é melhor que eu faça exercício. A corrida me dá as minhas melhores ideias. Não é uma droga, assim, não, eu me sinto assim, eu vou pra outro lugar, aí eu volto, aí eu tô muito, aí eu ponho papel, calma, espero voltar, isso é irreal, para, Leninha, calma, estou exagerando, mas eu amei, que bom que eu tive coragem, que bom que eu tive a ousadia de te mandar essa mensagem. Você quer falar mais alguma coisa, assim, antes de eu finalizar com o seu presente? Não, quero só te agradecer, porque que bom que eu pude vir aqui, porque eu acho que não tinha nada mais emblemático para registrar a existência da minha avó, né? Eu acho que essa é uma linda homenagem para ela. Vocês me deixaram aqui, eu fico falando de velho o dia inteiro, mas para mim esse amor que eu tenho por ela, que eu sei que é, né, infinito, e que ela deve estar sentindo nesse momento, de onde ela estiver, todo esse amor para ela. Fazer esse registro aqui com você foi providencial e assim, só te agradeço nos dar essa sombra nesse momento. E eu precisava de sua mãe vir aqui, né? Como é que eu não chamo ela aqui? A grande... Chama a mãe, a grande responsável. Quer vir, vem. Quer vir, vem. A Mami Galáctica. A Mami Galáctica. Que a Mami tinha cabelo preto, tipo Mulher Maravilha. Senta aqui no meio da gente. Aí, de tanto eu ficar falando de velha, ela se empolgou. Chega aqui pertinho. Aí. E aí virou galáctica. Deixa eu só arrumar aqui pra gente ficar bem assim, porque a gente tem uma amarração aqui. Isso. Parabéns por essa filha. Você sabe que quando eu chegar lá na frente, uma das coisas também é que alguém que me liga e fala assim, parabéns por esses seres humanos que você criou, assim, isso é bom de escutar como mãe, né? Eu acho que o grande projeto da vida, né, eu dizia, as pessoas falavam, ou você escolhe ser mãe, ou ser feliz no casamento com uma pessoa, ou no trabalho. Eu falava, eu quero os 3. Eu quero tudo. Eu quero os 3, e eu acho que é possível. Mas a formação de um filho, de uma filha, isso tá, para mim, a gente ser portal dessa vida e dessa contribuição é maravilhoso, né? Enfim, é uma honra eu ser mãe dessa menina e do meu outro filho e avó dos meus netos. E assim, uma curiosidade, eu me encantei muito com você. Eu não vou falar Leninha. Helena. É Helena? É Helena. É Helena. É Helena. Obrigada. Porque eu amo o nome por completo. Maria Helena, então. Maria Helena. Porque isso faz, para mim, uma diferença aí, ó. Eles vieram todos, E na tua grandeza espiritual, afetiva, né? E na grandiosidade desse projeto. Na grandiosidade desse projeto. E eu estava do lado de lá, a mãe, né, fica querendo dar palpite sempre. E eu falava assim, minha filha, lembra do Full Age?
Minha filha, lembra? Do Full Age, o que é isso? Ageful. É porque eu sou do time das que falam, porque tem isso, né? Umas que falam que são ageless, que são aquelas sem idade, que a idade não me define. Tem esse fla-flu no mundo da longevidade. Eu sou ageful, sou cheia de idade. Eu tenho orgulho da minha idade. Eu sou plena de Eu idade. também. E ela falou e me explicou Não me fala isso. que eu pareço menos do que eu tenho. Não, me não fala me tire já. anos de vida. Não me tire. Fala, Eles têm história. me fala, ai, você parece muito mais nova. Isso chega a ser uma ofensa. É muito bom quando ela me ensinou isso. Eu estava passando, desde quando ela estava, né, aprendendo e testando, né, em casa, né, com a gente, com o pai dela, comigo, e eu fui aprendendo a ter orgulho da idade. Que bom. Porque é uma passagem complexa. Quando você vai, né, você vai perdendo a velocidade de um jeito e ganhando outras coisas. E quando vocês estavam aqui e eu lá, essa é a grande árvore, né, da mamãe, que eu quero pedir, né, licença, porque a grande árvore que foi a minha mãe, a matriarca, e é isso. Né? E, se a gente, e dizer uma coisa que eu queria, na hora que ela estava falando lá, que é assim, o futuro é o passado. Eu aprendi com a filosofia africana isso, né? O futuro está no passado, porque sem os ancestrais você não tem futuro. A ancestralidade é tudo. Então, é uma honra a gente falar de longevidade, mas dizendo disso, do tribal, né? Dos nossos ancestrais indígenas, quilombolas, todas as formações culturais que nos trouxeram até aqui. E essa árvore ancestral. Pois é. Totalmente. Total. E tem um provérbio, para encerrar, tem um Vamos. provérbio Vamos. africano que diz que é preciso uma comunidade inteira para trazer uma vida, né, para criar uma criança. E eu digo que também é preciso uma comunidade inteira para a gente entregar um ser humano de volta para onde ele veio. Então, por isso que a gente precisa de planejamento, por isso que a gente precisa se conscientizar. A gente precisa de uma comunidade inteira para fazer essa partida da melhor forma para as pessoas, para chegar nesse momento de vida onde eles precisam de ajuda. Não é só um filho que dá conta, não é só uma mulher que dá conta, um marido que dá conta, é uma comunidade, a gente precisa. São os cuidadores, são os Um monte de médicos, os gente. paramédicos, os porteiros, os ascensoristas, quer dizer, é uma comunidade. E é uma coisa muito incrível porque a honra de fazer parte dessa comunidade, né? De verdade. De verdade. Fazer parte mesmo. De Verdade. ser parte, de ser parte. Né? Produção, cadê produção? O meu Muito presente obrigada. para levar para São Obrigada. Paulo. Adorei. Obrigada eu- você por eu ter ter incluído, por estar ser- sido incluída. Obrigada. Ai, que lindo. Gente, Já- mas é muito moderno. Você viu? Gente, Muito isso, chique, já muito tá maravilhoso. Que lindo. Obrigada a vocês. Obrigada por eu ter tido Muito coragem. obrigada. Obrigigada por essa filha. Obrigada pela por sua mãe. a mamãe me empurrar e eu empurrá-la. Então- Falar, vai minha filha, vai. Vai. Porque é o seguinte, uma sociedade que não honra suas crianças e seus idosos está fadada ao fracasso. Honremos. Honremos a todos. Obrigada. Obrigada.